Olá, turma do sétimo ano, vamos à nossa aula de Geografia dessa semana. Iniciaremos o capítulo 10, Região Sul. 6 estados fazem parte da região Sul. Essa região na qual atua o clima mais frio do país possui diversas características naturais, culturais, econômicas e sociais. Vamos conhecer um pouquinho mais no Sul. Uma coisa que a gente vê é uma paisagem com araucárias, que é esse tipo de árvore que está em risco de extinção, infelizmente, no Parque Nacional de Aparados, na Serra do Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos começar. A região Sul em números. 3 estados compõem a região Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e com apenas 7% da área total do território brasileiro, essa é a menor região do país. Essa região possui elevadas taxas de urbanização e grande parte de seus municípios apresenta os melhores indicadores de qualidade de vida do país. Do ponto de vista econômico, destaca-se pela elevada produção agropecuária e industrial. A formação de cultural está diretamente ligada ao seu processo de povoamento, com a entrada de imigrantes europeus, principalmente após o século XIX. Aliás, esse século XIX. Aí é que vem um problema. Muitos desses imigrantes europeus vieram da Alemanha, e o Sul acaba tendo uma visão um tanto quanto preconceituosa do resto do país. Somente os descendentes, porque eles lá se acham melhor que os demais. Muito bem, os estados são Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, sendo que o com maior população é o Rio Grande do Sul, com 11.322.895, e com PIB maior também, de 3.819.085. Continuando. Observe o mapa da região Sul. Quais países fazem fronteiras com os estados dessa região? Muito bem. Vendo aqui, nessa daqui eu vou contar para vocês, mas é Paraguai, Argentina e Uruguai. São 3 países que fazem divisa com a região Sul. Continuando aqui. Características naturais da região Sul. Em algumas áreas, a característica de clima e vegetação dessa região são bastante diferentes das observadas nas demais regiões brasileiras, sobretudo por causa da temperatura mais baixa. O sul do Brasil apresenta as menores temperaturas do país. Por isso, no período de inverno, em algumas áreas pode ocorrer geadas e precipitação de neve. É a única região do Brasil em que pode nevar. A região está situada quase totalmente na zona temperada do planeta, com exceção do norte do Paraná, que aqui é o trópico de Capricórnio, é ele que limita o lado sul da região tropical. Para cá é a região tropical, para baixo, zona temperada. E o clima é predominantemente subtropical, com precipitações frequentes ao longo do ano, verões quentes e invernos rigorosos, como é no mapa ao lado aqui. Apesar de ter passado por intenso desmatamento, desde o período colonial, a mata de araucária composta de pinheiros é uma formação típica da região, que pode ser observada em algumas paisagens dos 3 estados. Os campos ocupam as terras mais baixas, com a vegetação de graminha, pequenos arbustos, e são utilizados como pastagem do gado bovino, que colaborou para o desenvolvimento dessa região. A floresta tropical e a vegetação litorânea também são formações nativas dessa região. Vemos aqui, o principal: campos embaixo, vegetação litorânea, floresta tropical nessas áreas mais verdes e mata de araucária que pega grande porção do meio. O relevo e a hidrografia. Grande parte dos rios da região sul se destacam pelo potencial hidrelétrico. Por isso, eles são aproveitados para a geração de energia. Um exemplo é a hidrelétrica de Itaipu, que fica aqui. Maior do país, responsável pela geração de 15% da energia consumida no Brasil. Outro exemplo é a bacia hidrográfica do Rio Paraná, cujos rios abrigam 170 hidrelétricas. Além disso, os rios também são utilizados para irrigação na agricultura, para o abastecimento da população e como vias de transporte. Em relação ao relevo, as maiores altitudes da região encontram-se na Serra Geral, que abrange parte dos estados do sul,
e formação geológica dos planaltos elevados, de origem a belas paisagens como cânions e paredões abruptos. Lembrando que a temperatura mais alta é de 1.200 metros, nesse aqui, no Morro da Boa Vista. Os demais são uma média de 800 a 1.200, mas a grande maioria estende-se 500 e 800 metros em relação ao nível do mar. Todas essas linhas azuis são rios permanentes, ou seja, que possuem água o ano todo. No caso, por ser uma região com bastante rios, é muito útil para a geração de energia, como por exemplo a própria usina de Itaipu. Durante a década de 70, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, no Rio Paraná, foi construída uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Sua construção recebeu muitas críticas por causa dos impactos ambientais que causou. Afinal, uma área gigantesca teve que ser alagada para criar o reservatório de água dessa usina hidrelétrica. Agora chegamos aqui, na nossa atividade. Observe a imagem a seguir e responda. Muito bem. Essa parte da população ficará para a próxima aula. Com isso, turminha, vamos rever a nossa agenda, que será somente a página 365. Muito bem. Como sendo uma parte, vocês podem responder bem rápido e enviar para mim, o mais cedo possível, ok? Bem, com isso, a nossa aula vai ter apenas 6 minutinhos, que é uma aula introdutória da região sul. Próxima aula será bem maior e veremos mais profundamente essa região. E, para que não fique uma coisa mais vaga, eu quero que vocês façam uma pesquisa, e coloquem não o que precisar, mas a conclusão de vocês sobre preconceito e a região sul. Será que a região sul é realmente muito preconceituosa? Pesquisem e digam, junto com a entrega da atividade, digam se vocês pesquisaram, que em relação ao que vocês pesquisaram, vocês podem considerar que sim ou que não e por quê. Ok? Muito bem. Agora sim. Com isso, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos e tchau!